Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia de 9 a 15 de julho de 2023 traz uma análise da lua minguante que acontece no signo de Áries. A lua minguante, eu tenho falado repetidamente, que ela tem alguns benefícios, né? Aliás, isso é a primeira mensagem que eu quero dar, não é porque a lua minguante que é ruim, não, a lua minguante é boa também. Todos os quartos lunares, as fases lunares são boas, o que a gente precisa saber é o que fazer em cada momento. Então a lua minguante, ela tem muito a ver com interiorização. Então veja bem, se você precisa estudar, fazer terapia, fazer análise sobre si mesmo, estudar a respeito do seu comportamento, coisas que você está precisando melhorar, coisas que você está precisando eliminar, a lua minguante é excelente. Não é assim é um momento, né, que todo mês a gente tem o direito de poder se preparar para uma renovação que vem com a lua nova. Agora, se a gente não faz nada, deixa só o movimento, vai passando, é só externo, não fazemos nada por dentro, fica sujeito às coisas não terem consistência. Porque veja no plantio, por exemplo, uma árvore, o que mantém a árvore em pé são suas raízes. E a lua minguante tem muito a ver com esse assunto de raízes. E na vida pessoal, se a gente fizer uma analogia, né, existe uma árvore de competências que se fala muito nas empresas, que a base de tudo são as raízes que são ligadas ao comportamento. Então a lua minguante, ela permite que a gente avalie e identifique comportamentos indesejados que a gente tem e precisa mudar, precisa transformar. Então a lua minguante serve para isso. E como ela está em Áries, né, vai acontecer em Áries nessa semana, ela traz uma energia de agilidade. Então a gente pode não apenas fazer essa reflexão, esses estudos, como ter a agilidade para fazer a mudança que se torne necessária. Áries também tem a ver com a energia nossa, individual, da iniciativa, da conquista. E com a lua minguante em Áries, nós vamos poder identificar se nós estamos com energia para conquistar, se a gente tem necessidade de mudar alguma coisa em termos das iniciativas, se a gente está tendo pouca iniciativa, pouca motivação perante as coisas que a gente quer realizar. Porque às vezes as pessoas têm muita ideia, não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a iniciativa para chegar onde quer, às vezes está um pouco carente. Então essa lua minguante permite que a gente estude a nosso respeito com relação a iniciativas, conquistas, ações, autoafirmação, né? Verificar como é que nós estamos diante desses assuntos. Na vida material, prática, profissional, empresarial, essa lua minguante em Áries indica a necessidade da gente não fazer iniciativas novas, realmente. Lua minguante em Áries, vamos ver como é que a gente pode fazer melhor, mas não vamos dar início a novos negócios, não vamos dar início a novas iniciativas, a novas atividades, evitar também compras de coisas de maior valor. Então, um momento mais de reflexão, de análise, de estudo, de planejamento. Planejamento muito bom. E é interessante porque a lua caminha ao longo da semana Áries, Touro e Gêmeos, né? E lá no finalzinho do dia 15, do sábado, ela entra em Câncer. Mas ao longo da semana é Áries, Touro e Gêmeos. Esse quadrante é o quadrante da infância. Então olha que interessante, né? A gente sabe, eu tenho dito isso em diversos programas que eu falo de carreira, de desenvolvimento pessoal, de realização, que do 0 aos 7 anos nós temos uma influência muito grande, importante a gente rememorar o que for possível daqueles momentos emocionais e depois até os 12 anos a mesma coisa. A gente buscar dentro de nós quais foram as limitações que foram estabelecidas, que foram criadas e qual a força de expansão e de crescimento que a gente tem dentro de nós. Então dessas duas forças, que é o que limita, mas é o que estrutura, e o que expande, mas às vezes exagera, a gente precisa saber dosar cada uma dessas coisas. Para isso, nessa fase da lua minguante, nós podemos buscar na nossa memória para ver o que ficou gravado nesse sentido.
Isso tem impacto na vida profissional, de carreira, tudo. Tem impacto na sua atitude com relação a seus negócios, seu dinheiro, sua prosperidade. Tem um impacto nos seus relacionamentos pessoais, nos relacionamentos sociais e nos relacionamentos afetivos. Então é importante a gente ter esse conhecimento. E essa lua minguante é especialmente favorável. Por quê? Porque ela vem associada com um trígono de Mercúrio com Netuno, que é um aspecto de fluidez entre a mente racional e a nossa mente, vamos chamar assim, de espiritual. Então, uma conexão cósmica. Você pode ter insights, intuição, você pode ter descobertas de que existe algo que vai além daquilo que você observa materialmente. Existem as entrelinhas das coisas que são ditas, daquilo que a gente aprende, existe a sensibilidade, existem forças espirituais que a gente pode identificar que se fazem presentes na vida das pessoas. Então essa lua minguante tem essa natureza e eu vejo que é uma natureza muito boa. Ao longo da semana acontecem alguns aspectos, né? O primeiro deles é o Mercúrio em oposição a Plutão. É mais um aspecto de investigação e descoberta. Esse aspecto ele requer a necessidade de cuidado com a comunicação mais uma vez. Não é só a gente, eu falo cuidado com a comunicação, lógico, o que a gente fala, né? Escreve, a gente se comunica, mas cuidado com o que a gente ouve e lê também, porque é um aspecto que é muito assim de disputa de poder, de mensagens para ter controle sobre as pessoas, mentira, né? Hoje em dia não chama mentira, chama fake news, né? Mas é mentira. Então tenha um cuidado com isso aí, porque é um aspecto que traz esse lado. E em contrapartida, é um aspecto de revelação, novamente. É um aspecto muito bom para os investigadores, porque eles vão investigar e vão conseguir revelar a verdade. É um aspecto, então, favorável para pesquisa, para estudos, para tudo isso, né? Mas mais nós com a gente mesmo. Ao longo da semana, Marte entra em Virgem, inaugurando um período de tempo onde há necessidade de um direcionamento com precisão. Se você precisa fazer alguma coisa, seja preciso, seja metódico, entendeu? Sistemático, porque a força que vai circular durante um bom tempo é nesse sentido. Ações meticulosas, ações detalhistas, ações precisas. E Mercúrio vai ingressar em Leão, trazendo à tona uma força de comunicação muito de dentro do coração, né? Então as pessoas começam a sentir vontade de ser mais sincera, de ser mais aberta, de falar mais com base no seu próprio coração. E depois tem o Sol em sextil com Urano, que é um aspecto que dá oportunidade para a gente se libertar. Olha que interessante, eu falei, a lua minguante para a gente estudar, examinar as iniciativas, como é que a gente está fazendo para conquistar, para fazer as coisas na vida. Falei de revelações que podem acontecer. E no final, estou falando da libertação, que é exatamente você estabelecer um padrão novo para alguma coisa que estava precisando melhorar na sua vida. E aí já vai entrar lá na força da lua nova e, portanto, essa inovação, essa novidade será muito bem-vinda, desde que você se sintonize e aceite algo novo, algo diferente. Porque eu tenho observado nesses 30 anos que eu venho atendendo as pessoas que a maior dificuldade é a fixação de pensamento. A pessoa tem uma crença numa coisa, acha que aquilo é verdade e que sempre será daquele jeito na vida dela. E aí, se ela coloca desse jeito, como é que vai mudar, né? Então, tudo isso que eu faço aqui, nesses programas que eu falo, é para que você se permita mudar. Porque se for sempre do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. E será que todos estamos tendo tão bons resultados em tudo na nossa vida que não há necessidade de fazer alguma mudança? Eu penso que não, né? Penso que todos estamos em constantes movimentos de mudança. Então, não fique assim bitolado com seus pensamentos, crenças e valores. Aprenda a se renovar, porque o aspecto dessa semana tem muito dessa força. O mapa astrológico da lua minguante, né, que acontece no domingo, dia 9, ele também, da mesma maneira que a lua cheia não tinha o elemento ar, essa lua minguante continua sem o elemento ar.
mostrando o sentido prático que a gente tem que ter das coisas e não apenas mental. O que predomina é o elemento água. E o elemento água está ligado às análises emocionais, às motivações. Então, como eu disse, como é que está a iniciativa? Como é que você tem conquistado? E como é que está a sua motivação para ter iniciativa? Como é que está a sua motivação para conquistar aquilo que você quer e deseja realizar na sua vida? Então, podemos dizer assim, você pode estar achando, puxa vida, essa semana ele praticamente não está falando de negócio, não está falando de decisões profissionais, está falando mais da natureza de cada um. Por quê? Porque não tem como ser de outra maneira. Existe um momento em que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, para um pouquinho para examinar se esse ritmo, se esse modelo, se esse caminho está sendo o melhor caminho para você. É esse o momento. O momento é esse, de rever iniciativas, de rever os caminhos que você pode seguir. Agora, o dia a dia de trabalho continua trabalhando, nós vamos ver aqui no próximo bloco aqui do programa, eu vou falar do dia a dia, e aí tem os aspectos e cada dia a gente se conduz dentro dele. Mas o panorama da semana é esse, né? E eu avisei no começo, não inicie novos negócios, ok? Combinado? Se você está gostando desse programa, então dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado, né? E se você vê que tem alguém que ainda não nos acompanha e você vê que pode ser bom para ele, compartilhe, mande, divulgue, porque é dessa divulgação que vem a audiência e é com a audiência que a gente pode manter a sustentabilidade do canal. Então, grato para vocês que já estão acompanhando e vamos ampliar, vamos multiplicar aqui o alcance desse nosso programa Decisões com Astrologia. Cada dia da semana tem uma característica. O domingo é o dia da lua minguante, mas tem um aspecto favorável que eu mostrei, de Mercúrio com Netuno. Então eu vejo que é um dia bem legal. Legal para encontrar pessoas, reunião familiar, visitar, sair, passear. Ir ao cinema, né? Mercúrio, Netuno. Netuno é o cinema, sabe? Ir ao cinema, a gente tem todos os streamings aí de televisão, de tudo, mas vai ao cinema, é legal, vai ao teatro, sabe? Vai a algum lugar aberto, coletivo, onde você pode também vivenciar suas experiências, tá? Na segunda-feira já tem aquele outro aspecto do Mercúrio com Plutão, o aspecto do investigador, né? Então é um dia onde a gente tem que ter cuidado com documentos, papéis, comunicados, cuidado com a mentira, cuidado com o engano. Não assine contrato, não assine documento nesse dia. Leia, releia, peça para alguém de confiança, lê, veja se o que está sendo comunicado é isso mesmo que está sendo comunicado, ou seja, cuidado, prudência nesse ambiente. O Marte vai ter ingressado em Virgem e ele só reforça a necessidade de ter precisão, método e sistema nas suas iniciativas. Na terça-feira, a gente tem o ingresso do Mercúrio em Leão, que acontece logo de madrugada, e os aspectos são favoráveis a qualquer movimentação de trabalho, de organização. É um dia positivo para fazer alguma coisa ligada a assuntos legais, jurídicos, documentos. É um dia favorável nesse ambiente assim de rotina. A Lua vai estar em Touro. Normalmente com a Lua em Touro a gente tem um olhar para os assuntos financeiros. Então a Lua minguante em Touro é bom para a gente ver aonde a gente pode melhorar a nossa lida com o dinheiro e com os valores materiais de uma forma geral, né? Não é um dia favorável para iniciar investimentos, né? Realmente não. Na quarta-feira, nós já temos um sinal da novidade. A força da Lua ainda é minguante, mas já começam a surgir oportunidades de novos horizontes, novas ideias, novos negócios, novas pessoas que podem estar se apresentando na vida da gente. Enfim, é um dia de oportunidade. E essa oportunidade, ela vem muito junto também com o uso do feeling, da intuição, da sensibilidade, sabe? Se a gente se concentra, eu tenho convidado as pessoas ao longo do dia fazer alguns momentos, alguns minutos de concentração mental. Sabe? Para um pouquinho, se concentra, não fica ouvindo coisa, ouvindo música, vendo coisa, fazendo, para
e olha para dentro de si e vê se consegue alguma sintonia, porque algum resultado você obtém com isso, alguma notícia, alguma mensagem, alguma voz, a voz interior, né, falando dentro de nós. Então aproveite, faça isso 2, 3 vezes ao dia, vai ser muito útil para o seu equilíbrio e para o seu resultado. E nesse dia, nessa quarta-feira particularmente, devido a aspectos da Lua com Urano e com Netuno, há essa força mais presente da paranormalidade, né? Do buscar a consciência cósmica se manifestando na sua mente. Na quinta-feira, nós já temos assim aspectos duplos, né? A parte de documento, comunicação, movimentação, negociações, registros, enfim, está tudo favorável, né? Agora, compras você deve evitar, compras e iniciativas assim mais fortes você deve evitar. Já começa a energia da lua nova, mas ela se consolida mais na sexta-feira, que a gente já tem a lua em Gêmeos e o sol em sextil com Urano. Então a sexta-feira é o momento da inovação, da novidade, de você se trabalhou ao longo da semana, a partir de sexta-feira já traz um novo para a sua vida. E presta atenção, porque um sextil com Urano traz sempre algo inusitado, inesperado, da onde a gente menos imagina, e bom. Isso aqui é o importante. Então preste atenção que essa sexta-feira é uma sexta-feira de novidades. E no sábado, dia 15, continua a mesma força positiva, indicando que você pode, quem trabalha, pode vender, trabalhar, conquistar, e quem quiser, como existe um aspecto da Lua favorável com Vênus e com Marte, favorece aí as compras ligadas à moda, à beleza, estética, harmonia, enfim, um dia também bastante favorável e produtivo para o seu desenvolvimento. Então, essa semana é uma semana bem interessante. Vamos aproveitá-la de forma produtiva.